Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A todos que estão nos visitando aqui e em casa, que Deus os abençoe. É um prazer tê-los aqui conosco. Muito bom que tenham escolhido essa manhã para estarem no nosso meio e fazerem desse lugar, desse dia, desse tempo, o seu culto ao Senhor. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. E nós não vamos terminar a transmissão hoje como normalmente depois da mensagem. Nós vamos prosseguir com a transmissão até o final do culto hoje. Que nós temos algo que no mundo espiritual tem um valor muito importante e não vai acontecer só na casa, mas a sua casa também vai ser parte desse tempo em nome de Jesus. Amém. Zacarias no capítulo 4, a partir do versículo. Vamos ler do primeiro. Eu separei o verso de número 6. Mas vamos ler do 1 ao 6 para que os irmãos possam ficar um pouquinho mais familiarizados com o que está acontecendo aqui. Esta é a quinta visão que Zacarias está tendo e é a visão de um candelabro de ouro. E diz assim: o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. E ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: eu vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e seus tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro eu vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. E o versículo 6. E ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eu estou bastante surpreso nesses dias com a quantidade de candidatos que nós estamos vendo já oficiais agora nas eleições lá no Brasil. O que está me surpreendendo é a quantidade de pastores que estão deixando a sua posição para entrarem agora na vida política. Eu entendo que não existe posição mais alta do que nós sermos separados pelo Senhor, sermos chamados pelo Senhor para fazermos a obra do Senhor. Isso não significa só no momento em que nós somos consagrados, mas desde o momento em que Deus nos chama e que a gente começa a fazer qualquer trabalho na obra do Senhor. Meus irmãos, não existe posição mais alta do que essa. Não existe posição mais elevada. Você pode receber uma ligação do Biden agora, mas não vai mudar a sua vida. Mas se você receber uma palavra do Senhor, que eu creio que alguns já receberam durante a ministração do louvor essa manhã, essa palavra muda a sua vida por completo. Então, a minha cabeça às vezes fica dando volta. Como que pode deixar uma posição tão elevada para querer dizer que está servindo ao povo em nome de Deus, em nome da denominação? Fica muito pesado para mim isso. Eu não consigo entender. A verdade é que nós estudamos tanto e a gente começa, na verdade, a nossa carreira no Senhor servindo, fazendo coisas que estão dentro de nós, que a gente pode fazer. E tem pessoas que pensam que o altar é o final, e eu vou dizer para vocês que o altar não é o mais importante é o servir. Até um copo d'água que você dá para um irmão, uma cadeira que você limpa, alguma coisa que você coloca no lugar. Tudo isso é visto por Deus como algo que está sendo feito para Ele. O altar, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser respeitado, e até que a gente chegue no altar, há um processo que a gente, às vezes, não entende. É bastante prolongado. A gente se prepara para o altar. E por mais anos que a gente passe sentado tendo aulas, por mais anos que a gente passe nos seminários, congressos, em tantos lugares, a verdade é que a palavra do Senhor, ela se renova a cada instante. Nós podemos ler o mesmo texto 500 mil vezes e cada vez vai ter um peso diferente.
palavra de Deus, ela se renova. Então nós nunca vamos dizer que a gente esgotou, que a gente tem todo o conhecimento. Isso é impossível. Mas também eu vou falar para vocês que a sala de aula, a preparação, os lugares que a gente passa, nunca vão nos deixar 100% preparados para as coisas que vão estar na nossa frente, o que vai ser disposto. Eu nunca fui muito fã de fotografia, nunca fui muito amigo de escrever jornais e fazer memórias e coisas assim. Talvez até seja uma falha, porque eu não consigo saber hoje quantos casamentos eu já fiz, eu não sei quantas crianças eu dediquei ao Senhor, eu não sei quantas cerimônias de bodas de prata, enfim, eu não tenho um registro disso. Eu tenho amigos que têm anotado todos os dias o que acontece, eu não sou assim. Eu penso que o que eu faço para Deus, e Ele que anote, fica com Ele. Mas tem pessoas que são apegadas nisso. Mas eu tenho algumas coisas em especiais que eu tenho gravado na minha mente, no meu coração, que eu passei. E que eu vou dizer para vocês que nunca conseguiram me preparar, e se tentassem me preparar, talvez eu tivesse corrido da sala de aula. Eu fui, alguns anos atrás, chamado para fazer o velório de uma criança que tinha 2 semanas de nascido. E não me falaram que ia ser no hospital, com poucas pessoas. Mas foi a cena que não se apaga da minha mente. Porque nos colocaram numa sala do lado da câmara fria, o morgue, né, era do lado. E está eu, o pai, a mãe e mais uma missionária naquela sala pequena. E de repente me trazem a criança enrolada num cobertorzinho. Do jeito que estava dentro da geladeira, tiraram e colocaram nos braços da mãe para fazer o culto fúnebre. E daí o que a gente fala numa hora dessa? Se não é o Espírito Santo na nossa vida, a gente também sucumbe. Mas Deus colocou no meu coração, naquele instante, uma palavra, meus irmãos, que deu vigor, que deu saúde, que deu vida aos pais. E louvado seja o nome do Senhor. Uma outra situação, eu fui atender uma brasileira, me ligaram, eu estava no sul de Tampa, me ligaram, essa senhora estava no hospital e precisava de alguém que a atendesse naquele momento. E eu chego no hospital para atender aquela senhora que estava reclamando de dor e eles estavam querendo levá-la para uma cirurgia. E eu estou na enfermaria conversando com o médico e traduzindo ela no que está acontecendo, e eu estou escutando uns gritos do lado. E de repente o médico pediu licença e saiu, e eu também pedi licença e saí. Eu não podia fazer nada com a dor daquela senhora, eu fui ver o que eram os gritos. E quando eu chego na sala do lado, tinha uma senhora completamente desesperada porque tinha passado por um acidente e tinha perdido seu filho. O que a gente fala numa situação dessa? Se não é o Espírito Santo, meus irmãos, falar por nós, nós não temos o que falar. Eu passei por situações, meus irmãos, do meu ministério que eu não marquei no papel, mas que estão gravadas na minha cabeça e no meu coração. Situações que eu tive a certeza absoluta que não é o que eu aprendi, mas é aquilo que eu creio. Situações que eu tive que literalmente me despojar e dizer, se não for o Espírito Santo, não tem solução nesse momento. Entrei na casa de um casal, a casa inteira quebrada, destruída. E eles decidindo quem que saía da casa. E daí, se não é o Espírito Santo colocar palavras na tua boca, você tem que tomar cuidado para não apanhar junto. Mas Deus agiu de uma forma tão grande, e hoje, meus irmãos, eu me alegro em saber que esse casal tem um ministério maravilhoso para casais. Porque o Senhor, quando chega, Ele chega para trazer mudança. Mas tudo isso é o Espírito Santo que faz. E eu entendo perfeitamente, meus irmãos, que não tem nada que a gente se pretenda fazer para o Senhor que vai funcionar na nossa vida se não for na base da oração e com a direção do Espírito Santo. Então não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Uma das peças mais importantes que comprovam a existência de Deus, meus irmãos, são os judeus, é a nação de Israel, é o povo escolhido.
Deus não existe. Mentira, Israel está lá e Deus ama Israel. No início do Antigo Testamento, Deus afirmou que Israel iria perseverar na perseguição. Está aqui na palavra. Mas Ele tem sido fiel à sua palavra, Ele tem sido fiel a Israel até hoje. Porque nenhuma outra nação antiga ou moderna tem enfrentado a perseguição que Israel enfrentou e tem sobrevivido. Deus ama essa nação. E Ele fala, olha, não importa, eu estou com vocês. A minha mão está sobre vocês. Para nós sermos honestos, boa parte do sofrimento e desafios de Israel tem sido o resultado da sua própria rebelião espiritual durante os séculos. Uma nação que literalmente virou as costas para Deus, mas Deus continua olhando para essa nação. Deus continua pronto a amar essa nação. Entretanto, as perseguições que poderiam ser a causa para uma outra nação acabar ou desaparecer, aparentemente faz Israel ser mais forte. Ou seja, quanto mais se levantam contra Israel, mais nós vemos que Israel está firmada, porque a promessa não é no homem, a promessa é Deus. E Deus ama essa nação. Pensando nisso, eu entendo que Deus tem uma bênção paralela, meus irmãos, que é destinada à sua igreja. Se nós compararmos Israel com a igreja, nós vamos ver muita similaridade. A igreja sempre foi e sempre será perseguida. Mas, no entanto, o momento que a igreja mais cresce sempre foi e será o momento da perseguição. Quanto mais batem na igreja, meus irmãos, é como massa de pão, bateu, cresce. Quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja caminha vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Israel, a igreja também é guiada por Deus e é dirigida por homens. Estão pensando nesse paralelo entre Israel e a igreja, mas eu estou concentrado nos homens que os guiam. Sem dúvidas, Deus levanta pessoas que são capacitadíssimas. No caso do Israel, são escolhidos por Deus e recebem os votos dos homens. E daí então chegam a cuidar, a serem a pessoa mais importante nessa nação. Mas no caso da igreja, não é uma questão de quem indica. No caso da igreja é uma questão de oração pelos homens. Mas a escolha é feita por Deus. E eu vou falar para vocês uma vez mais que não é só no altar, mas é no servir. Porque é a base da oração que Deus levanta as pessoas que são necessárias para servir dentro da casa. Tanto Israel quanto a igreja precisam de homens e não de homem para o seu governo e para a sua direção. Precisam de muitos homens. Esta semana nós tivemos uma reunião na segunda-feira com o departamento de mídia. E me surpreendeu quando eu vi a sala cheia de gente. Alguns novos voluntários, mas daí que nós colocamos na mesma sala todos que trabalham. E quando eu vi que o número que estava lá era praticamente maior do que o número de quando nós começamos a igreja. E eu quero louvar o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que chama e também é Ele quem capacita. E ainda faz reafirmar no meu coração que não é o homem, mas é o governo de Deus, porque é Ele quem chama. Eu estava lembrando essa manhã do dia em que eu fui separado do ministério, meus irmãos, em novembro de 1998 como presbítero. Eu senti-me completamente despreparado. E eu pensei, agora é uma boa oportunidade para dizer que eu não posso. Eu nunca tremi tanto na minha vida. Acho que se fosse para falar duas palavras, talvez o meu nome com o sobrenome eu não conseguia, de tão nervoso que eu estava. Mas eu estava pronto para dizer, você está pronto para ser separado? Eu ia dizer não. Uma eu conseguia falar. Mas então, no entanto, chega março de 99, eles vão lá e já me reconhecem como evangelista. E eu continuo me sentindo despreparado. Eu continuo achando da mesma forma. Eu falei, não estava pronto 6 meses atrás, agora, pior ainda. E daí não passa muito tempo, chega junho de 99, eu fui separado ao ministério pastoral. E daí, além de despreparado, eu me senti desesperado. Porque estava toda a junta dos pastores do Brasil, homens que eu via quando eu era menino. O pastor presidente da Assembleia de Deus no Brasil era o que ia dirigir a sessão. E daí marcaram as reuniões durante o dia e eu estou preparado durante o dia para chegar lá e falar para eles, não sou eu. Mas eles passaram a perna em mim. Eles não me chamaram para a reunião. E no meio do culto,
Eles vão lá e começam a chamar os evangelistas que estavam trocando as suas credenciais. Eu fui o primeiro a ser chamado e o mais novo. Eu tinha 29 anos e eu estava do lado de homens todos grisalhos, homens que já tinham uma carreira enorme no evangelho. E eu subi aquele altar pensando, eu não estou preparado. Estão me chamando para fazer coisa muito grande. E quando eu desço daquele altar, nós estávamos com alguns irmãos da igreja. Tinha uma irmã muito amada, usada pelo Senhor. Ela vem, ela me abraça, me dá um beijo e fala assim, meu filho, você não consegue ver o que Deus te deu, mas não rejeite o dom que está em ti. Meus irmãos, eu fiz uma única oração. Senhor, não me deixa perder essa tremedeira. Todas as vezes que eu me colocar em pé, Senhor, que eu for ministrar, o que eu for fazer, a dependência do Espírito Santo na minha vida que seja isso, que eu trema. O dia que eu subir, que minha perna não tremer, Senhor, eu vou pedir para descer. Porque eu sei que daí sou eu que estou fazendo, eu não estou na dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, até hoje, não tem nada que eu não faça para o Senhor, que as minhas pernas não tremam. E às vezes eu me seguro no altar, porque senão eu vou cair. Mas eu sei, meus irmãos, o que é entender que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Eu sei o que é descer desse altar ou de qualquer altar da mesma forma que eu subi, sabendo que eu não tenho nada, mas que Ele é tudo. E que se Ele dá a palavra, a glória deve ser dEle. Se Ele cura, a glória deve ser dEle. Se Ele ministra, a glória deve ser dEle. Ou seja, tudo é dEle, nada é meu. Eu entendi, meus irmãos, que essa questão de eu pensar que eu estava despreparado não era despreparo, mas é temor. E se tem algo que nós precisamos ter para fazer as coisas para Deus, é temor. É saber para quem nós estamos fazendo. Se nós estivéssemos trabalhando para o governo, meus irmãos, talvez eles não olhassem o que nós estamos fazendo, mas nós trabalhamos para um Deus que vê todas as coisas. Então nós precisamos ter temor quando nós dizemos sim. Eu não estava sendo chamado para cuidar de uma empresa, mas eu estava sendo chamado para cuidar da noiva. E a noiva que não é minha, é mais difícil ainda. E daí eu estou dizendo que sim, então eu dependo 100% do Espírito Santo. Ainda hoje as minhas pernas tremem enquanto o meu coração ferve. A preocupação não é o fazer certo, mas sim fazer o que Deus quer que seja feito. O cuidado com as palavras que nós falamos no altar, ou quando nós estamos no meio do povo, porque as palavras têm poder e elas devem ser ditas para trazer vida e não morte, para trazer leveza e não peso. Mas a palavra de Deus é uma palavra que ela vem de encontro, não às nossas necessidades, mas à vontade divina. Então, cuidado com as palavras, sendo que elas precisam produzir vida e não morte. Cuidado com os irmãos, não é como pisar em ovos, mas é tratando da noiva. Tratar com cuidado, tratar com respeito, sabendo que o Senhor ama e ama muito. Enfim, meus irmãos, a minha pergunta sempre é essa: como cuidar daquilo que Deus ama? Como que a gente faz para tratar a noiva do Senhor? Quando eu disse sim ao chamado, eu estava dizendo, olha, os recursos, talentos, conhecimento, a força, disposição, a vontade que eu tenho, eu reconheço que vem de ti. Meus irmãos, se tirar o que Deus me deu, não sobra nada. Se tirar o que Deus formou em mim, meus irmãos, eu sou só uma casca. Então tudo que eu tenho é dele, o que eu sou é dele. Eu reconheço que vem dele. E uma vez que vem dele, o que eu faço é colocar à disposição dele. Usa, Senhor. Me aceita nas tuas mãos como uma ferramenta, como um vaso, como o que o Senhor quiser, mas usa a minha vida. Mas como fazer? Sendo que ministério nunca foi e nunca será um passeio no parque, meus irmãos. Ministério é um dia a mais no campo de batalha. E ministério, meus irmãos, como eu já disse, não começa com você segurando o microfone. O ministério começa com você aceitando a Jesus. Porque todos nós temos algo para fazer na obra do Senhor. Há trabalho para todos. E há muito trabalho para ser feito.
Então eu penso que nessa manhã nós temos em casa, pessoas que foram divinamente chamadas porque foram escolhidas em Deus, para serem partes de trabalhos necessários na igreja. E estão se sentindo talvez como eu me sinto, não despreparados, mas com temor para fazer. Pessoas que estão escutando do Senhor. Está na hora de você se mexer. Os dons que a igreja tanto pede, eles estão aqui. Há dom de cura no nosso meio. Há dom de revelação nessa casa. Há dom de profecia no nosso meio. A palavra da ciência aqui no nosso meio. Ou seja, os dons eles estão distribuídos, mas o que Deus precisa fazer para que você comece a se despertar e deixar com que Ele use a sua vida? Meus irmãos, esperar o dia de amanhã, nós não temos nem a certeza do final do dia de hoje. Então o que Deus colocou nas nossas vidas precisa ser usado agora. Você não precisa ser possuidor de todo o conhecimento, mas você precisa ser possuidor do chamado. E se Deus te chamou, tenha certeza absoluta que Ele se encarrega por aquilo que vai ter que ser feito. Talvez você esteja com esse temor. E daí você está perguntando como? Por onde que eu começo? O que que eu faço? Então, conhecimento e capacitação é fácil de adquirir. Hoje em dia, até credencial de pastor você consegue com 15 dias de estudo pela internet. Então, é fácil de você conseguir. É fácil de você adquirir conhecimento. Hoje está muito fácil para você estudar. Hoje está muito fácil para você ter acesso às coisas que talvez façam com que você pareça que é dono, que é o possuidor daquilo que precisa para que seja desenvolvida a determinada função. Mas a questão é que não adianta você ter esse conhecimento, ter tudo aquilo que você pensa que é necessário. Se você não tiver no seu coração a certeza absoluta de que sem o Espírito Santo você não consegue fazer nada. Para ser parte dos trabalhos necessários na igreja, nós precisamos estar dispostos e Deus, Ele mesmo nos capacita. Mas se tratando na igreja, a necessidade vai além do que eu sei ou daquilo que eu possuo. Porque se fosse assim, meus irmãos, todas as igrejas que nós conhecemos seriam igrejas perfeitas. Então ninguém estaria procurando uma outra igreja, ninguém estaria batendo de porta em porta para achar a igreja certa. Não. Se é tão fácil colocar aquilo que eu sei e ver as coisas funcionando, meus irmãos, então qualquer lugar seria lugar. Mas não é isso que acontece. E o que nós entendemos é isso, é que em Deus nós sabemos aonde nós vamos frutificar. Em Deus nós sabemos que os recursos que Ele coloca nas nossas mãos devem ser dispostos para que Ele possa trabalhar. A resposta para essa pergunta eu encontro constantemente ao folhear as páginas da Bíblia em Zacarias. Quando você se pergunta como, Zacarias foi contemporâneo de Ageu, sendo que também era o mais novo. O que me leva a entender que Deus também utiliza da força e experiência para cumprir os seus propósitos. Ou seja, Deus não tem um chamado só para aqueles que estão há anos na casa do Senhor. Deus tem um chamado até para aqueles que chegaram ontem ou vão chegar hoje na casa do Senhor. Deus tem trabalho para todos, o que importa é que a gente esteja disposto a fazer o que o Senhor manda. O Senhor tem um propósito específico para a vida de cada um. Nós lemos nesse texto que todos os itens são feitos de ouro puro. E esta é uma representação da igreja. A finalidade da igreja, meus irmãos, é ser luz para o mundo. A finalidade da igreja é que enquanto nós louvamos hoje ao Senhor, sem dúvida nenhuma, Jesus que nós cantamos estava chegando lá na casa da irmã de Janda, estava chegando na casa da família, e a luz estava chegando. É essa a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é mostrar essa luz para o mundo, é resplandecer como lâmpadas continuamente acesas, cujo combustível é azeite puro destilado das oliveiras, não prensado por seres humanos, mas que flui de Deus de forma constante, copiosa e olha, desimpedida. Ou seja, aquilo que nós fazemos, meus irmãos, se renova pela presença do Espírito Santo.
Eu me pergunto às vezes, porque as pessoas medem pastores pelas mensagens que entregam. E quem disse que tem mensagem que não é proveitosa? Deus pode usar um culto como esse para falar com uma pessoa, Ele é Deus. Mas Ele pode usar essa palavra para falar com mais de 150 que estão aqui, porque Ele também é Deus. Ele tem a forma dele agir e como agir, então nós não temos como ficar colocando peso, tabulando os resultados, de forma alguma. Nós nunca vamos saber os resultados. Nós estamos fazendo esse culto aqui nessa manhã e eu tenho certeza plena que enquanto nós orávamos pela Tânia, agradecendo o que Deus já fez, pessoas no outro lugar do mundo estão recebendo essa força para dizer: o Senhor vai fazer para mim, Ele é Deus, Ele tem poder para fazer. Mas isso flui, meus irmãos, de Deus. Eu me pergunto às vezes como que não é o nosso caso, graças a Deus. Vocês já perceberam como Deus está usando o grupo de louvor dessa casa? Vocês já notaram isso? Que não passa um domingo a gente cantando as mesmas músicas, mas eles estão dedicando o tempo deles na presença de Deus, pedindo para que Deus mesmo faça, né, o schedule das músicas, coloque a harmonia entre eles mesmos e olha, trabalhando do jeito que trabalham, correndo do jeito que correm, chegam aqui 7 horas da manhã nos domingos e olha o Espírito Santo no meio deles, meus irmãos, e olha a festa que nós temos. Mas eu me pergunto às vezes como que algumas pessoas tabulam as coisas. Porque se pastor pregar a mesma mensagem 2 vezes em um ano, não tem de Deus. E daí como que grupo de louvor pode cantar toda semana as mesmas músicas e eles têm de Deus? Eu não consigo entender. Eu só entendo o seguinte, meus irmãos, é que Deus continua sendo água fresca o tempo todo. E talvez se repetimos as mensagens é porque bebemos pouco. É porque não estamos tirando tempo suficiente na presença do Senhor, buscando inspiração do Senhor. E meus irmãos, deixa eu te falar que nós não buscamos inspiração num livro, são em 66. E me falar que não tem coisa nova aqui, me perdoe, isso está completamente errado. A palavra do Senhor, ela se renova a cada instante. O pastor César estava ministrando esses dias, terminou a mensagem, nós começamos a conversar, e na conversa saiu mais 2 temas dentro do mesmo texto, porque Deus, Ele faz com que a sua palavra seja vida. Então eu não consigo entender, ou melhor, eu entendo, por que por tantas vezes as pessoas começam a fazer as coisas para Deus e param. E não é porque Deus não seja inspiração, mas é porque não está sendo buscado em Deus inspiração. Porque é mais fácil ser cópia do que ser original. É mais fácil você falar e tentar impor a sua voz, colocar a sua voz como a voz do pregador que faz sucesso, tentar usar a roupa que ele usa, do que você vir simples do jeito que você é e Deus brilhar através da sua vida. Então eu entendo que às vezes desistem, mas é porque não estão fazendo a coisa certa. O próprio Jesus falava: olha, sem mim nada podereis fazer. Agora vocês imaginem que Jesus, o homem, o Filho de Deus, Ele não está mais no nosso meio, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o doce Espírito Santo. E o doce Espírito Santo continua o tempo todo, olha, convencendo da palavra, convencendo o pecador. Basta com que a gente abra os nossos lábios. Nós lemos nesse texto que todos esses itens são de ouro e essa é a igreja. Então eu entendo que a frase, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, significa que a obra do Senhor, ela não é estabelecida e realizada com base nos méritos das realizações humanas. O sucesso da obra de Deus depende, antes de tudo, da ação poderosa do próprio Espírito de Deus. Ou seja, não é o quanto eu estudo, não é o quanto eu sei, não é quão bom profissional eu sou e estou dando esses talentos para Deus, não. O que importa é o Espírito de Deus na sua vida. Porque você não está fazendo para mim, você não está fazendo para ninguém, nós estamos fazendo é para o Senhor, e Ele é digno de todo o melhor que nós temos, mas com a unção do Espírito Santo isso chega na presença dEle como uma oferta. Como esse versículo deixa claro, essa frase foi uma declaração de encorajamento da parte do Senhor, direcionada a Zorobabel.
Então é importante entender brevemente o contexto que essa frase aparece. O povo judeu havia retornado à cidade de Jerusalém após décadas de cativeiro. Pensa que estavam presos e agora eles voltam para aquilo que é seu, e quando eles chegam eles encontram tudo arruinado, tudo acabado. Trabalho tinha e tinha muito. Eles tinham a tarefa de reerguer a cidade, e especialmente num primeiro momento, reconstruir o templo. Porque o templo era o lugar que os judeus tinham como um lugar de glória, é a presença de Deus. Eles não precisavam entrar, mas eles passavam do lado e viam, o templo estava erguido, olha, Deus está no nosso meio. Então, muito mais do que eles se preocuparem em erguer as suas casas, de fazer o seu bem-estar, eles tinham que começar a fazer o templo, de levantar o templo. Estava ali a vontade de Deus. Então o Senhor levantou homens valorosos para liderar e encorajar os judeus remanescentes na tarefa da reconstrução do templo. E assim sendo, com a restauração de Jerusalém. Zorobabel era um desses homens. Ele era um descendente legítimo do rei Davi, então ele assumiu a posição de líder de Judá naquele período. Ao seu lado também estava o sumo sacerdote Josué, que trabalhou junto de Zorobabel na reconstrução do templo. Então penso que está Zorobabel e está Josué ao seu lado. Está Deus sobre eles. Está Deus dizendo, olha, é assim que tem que ser feito. Mas o povo precisava ser encorajado. Que não adiantava ter bons líderes. O que eles precisavam era receber uma palavra de Deus. Precisava saber que apesar das suas falhas e das suas limitações, Deus não falharia em cumprir o seu propósito. Não era eles pensarem que ia dar certo, não era eles pensarem que eles sabiam o caminho, não. Eles queriam ouvir de Deus. Deus, fala o propósito, fala conosco. Meus irmãos, e não adianta a gente assumir compromisso nenhum na casa do Senhor sem ter um propósito. Quando a gente assume as coisas que nós vamos fazer, nós temos que dizer, Senhor, usa a minha vida, mas que seja para a sua glória. Então, para encorajar e para comunicar a vontade de Deus àquele povo, o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias. Vocês vão andar paralelamente, vocês vão entregar a palavra. O ministério de Ageu falou muito sobre a reconstrução do templo. Enquanto de Zacarias, embora também tenha falado sobre a reconstrução, enfatizou de forma especial as bênçãos futuras que aguardavam a comunidade restaurada. Ou seja, Deus estava dando o recado completo, meus irmãos. A casa vai ser erguida, mas muito mais do que a casa é a bênção que eu tenho separada para vocês. É aquilo que eu tenho guardado e é aquilo que eu tenho destinado com o teu endereço. Eu fiz uma compra na Amazon esses dias e nós tínhamos urgência. Então vamos pagar um pouquinho a mais para receber no próximo dia. E do próximo dia levou uma semana. Porque entregaram na casa do meu vizinho. Deus nunca erra endereço. Nunca. Deus sabe a hora exata e o lugar exato onde você se encontra. Então tenha certeza absoluta que o que Ele está mandando para nós é fresco e é do céu. Ele tem um propósito com essa palavra na minha e na sua vida. Paralelamente à reconstrução e à direção tanto de Israel quanto da igreja, não se tratam de questões organizacionais ou de recursos financeiros, mas sim espirituais. A igreja ela não é uma igreja forte porque ela tem dinheiro no banco. Pelo contrário, nós conhecemos igrejas que têm muito dinheiro no banco. Eu conheço igrejas, meus irmãos, que têm dinheiro investido nas fábricas de armas aqui nos Estados Unidos. Mas eu vou falar para vocês que as igrejas estão fechando as portas, porque já não se encontra o mover do Espírito Santo dentro da casa. Infelizmente, não é uma questão organizacional, não é uma questão de você ter os seus números certos, mas é uma questão espiritual. As igrejas são fortes quando o Espírito Santo está dentro da casa. As igrejas são fortes, meus irmãos, quando nós oramos e o Senhor responde. As igrejas são fortes quando nós temos a ousadia de chegar diante do trono da graça e dizer, Senhor, eu estou aqui. Isso não é só para os pastores ou para os ministros, não, é para todos. Cada um de nós somos igreja. Portanto, meus irmãos, é normal que se levante oposição, desânimo, impossibilidade. E isso formava o pano de fundo da declaração. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja,
Não é com os recursos que vocês têm que vocês vão ver o templo terminado. Não é com as forças, com os conhecimentos que vocês têm, mas é pelo Espírito. Não tem outro caminho a não ser pelo Espírito Santo de Deus. A reconstrução do templo havia sido iniciada anos antes dessa declaração. Mas a obra não estava sendo nada fácil. E todos vocês que disseram sim à vontade de Deus, todos vocês que se propuseram a trabalhar em que área que seja da igreja, tem alguém aqui que nunca encontrou oposição? Teve alguém aqui que nunca encontrou dificuldade? Teve alguém aqui que nunca teve que fazer uma escolha e pesar o que valia mais? Teve alguém aqui que nunca teve que deixar de lado talvez a sua vontade para estar na presença de Deus? É maravilhoso, meus irmãos, a gente se dispor a fazer aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Mas há um preço para ser pago. A reconstrução do templo havia sido iniciada antes, por muito tempo. O próprio povo estava abatido e intimidado diante das suas próprias limitações e das suas incapacidades. Em comparação com o primeiro templo que havia sido construído durante o reinado de Salomão, a situação da reconstrução do templo agora, no pós-exílio, era completamente outra. Era tudo novo. Meus irmãos, se tem uma coisa que Deus não faz, é repetir as coisas. Essa história de faz de novo, para Deus não existe. Deus faz novo. E eu entendo que esse é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo em que Deus quer fazer novo. Salomão constrói o templo, ele tinha um reinado poderoso e ele contava com inúmeros recursos. Agora Deus chama Zorobabel. E havia apenas uma comunidade que havia sobrevivido anos difíceis de exílio. Homens que estavam no cativeiro, que já não tinham tantas forças. Pessoas que talvez até já tinham esquecido da sua profissão. As mãos que já não estavam mais hábeis para fazer o mesmo trabalho que faziam antes de terem sido presos. Mas agora eles estão voltando para casa e Deus vai lá e fala: vocês vão reconstruir o templo. Agora vocês vão ter que se esforçar para fazer aquilo que eu tenho determinado para esse tempo. Eles não contavam com os recursos que Salomão teve. Essa comunidade fraca. No tempo de Salomão havia um rei no trono de Jerusalém. A nação era soberana. Vocês leem a história de Salomão, meus irmãos, e é surpreendente aquilo que Deus fazia. Como as coisas se moviam de uma forma tão rápida. Mas agora está Zorobabel, com essa comunidade fraca. A nação já não é soberana. No tempo de Zorobabel, humanamente falando, a nação estava frágil e subjugada. Porém, embora o trono de Jerusalém estivesse vazio, não tivesse um rei assentado lá no trono de Jerusalém, o que eu amo quando eu leio esse texto é que não havia a figura oficial de um rei em Judá. Porém, o trono do universo estava ocupado, assim como está ocupado no dia de hoje. O mesmo Deus que estava sentado lá, está sentado ainda hoje. E Ele continua determinando as coisas que precisam ser feitas. O Deus Todo-Poderoso que governa a história, quem estava cuidando de todas as coisas lá, está cuidando de todas as coisas aqui. Assim como Zorobabel precisava de homens do lado dele, a igreja hoje ainda precisa de homens. E quando eu digo homens, não é gênero, mas não é espécie, são todos, são homens, são mulheres, são crianças, são jovens que estejam dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa minha vida. Então, com o objetivo de explicar o seu plano àquela comunidade remanescente, Deus deu ao profeta Zacarias 8 visões noturnas que tratavam da obra da reconstrução, sobre as lideranças de Zorobabel e de Josué. Mais precisamente, nesta visão que eu li, nessa quinta visão,
o Senhor mostrou ao profeta que a reconstrução do templo seria completada e nada poderia impedir essa obra. Pensem na alegria no coração desse homem ao entender o que Deus estava falando. A olhar para o lado e ver, olha, tem pessoas capacitadas, mas sem força. Tem pessoas que têm força, mas que não são capacitadas. Tem pessoas que querem fazer, não sabem como fazer. Mas tem um Deus acima de tudo que capacita, e isso vai ser completo, e o nome do Senhor será exaltado. Esse paralelo é o nosso. Porque quando eu falo em igreja, eu não falo do Strong Tower, mas eu falo a igreja do Senhor, que continua crescendo a cada segundo. E a cada segundo a necessidade de pessoas para fazer a obra é ainda maior. Então é por isso que Deus chama. É por isso que Deus chama individualmente, Deus chama a igreja num todo. Deus continua falando. Zorobabel e Josué, meus irmãos, eles eram seres humanos limitados, que não tinham os recursos necessários para concluir a obra. Pensem em vocês, chegar num lugar destruído e você olha e Deus fala assim: você vai levantar esse templo, você vai construir essa casa, porque eu quero habitar nessa casa. E daí você olha para você mesmo e você diz: eu não tenho dinheiro, eu não sou pedreiro, eu não sou carpinteiro, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, sem dúvida nenhuma, que eles se sentiram amedrontados. E eles precisavam de uma palavra de ânimo, eles se sentiram limitados. Seus recursos não eram necessários, não eram suficientes para isso. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos. Porque quando Deus manda a palavra do Senhor vem para edificar. Ainda que seja uma palavra, às vezes, de exortação, mas a exortação é tratar com amor e colocar em pé, é vida. Deus manda encorajamento para Zorobabel. E o encorajamento foi o que nós lemos, que todos sabem de cor. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nesse texto, a palavra traduzida como força, meus irmãos, no hebraico significa habilidade. Então vamos reler esse texto. Olha, não é por habilidade, não é por eficiência, não é por proeza humana. Nesse mesmo texto, esse termo muitas vezes é aplicado no sentido militar para enfatizar a força e a bravura de um exército. Já a palavra violência, ela significa poder, vigor, força humana. Então estava Deus falando lá e está Deus falando aqui. O trabalho que tem para ser feito não é por habilidade, não é por eficiência, não é por proeza humana, não é por poder, não é por vigor, não é por força humana, mas é pelo meu espírito. É pelo meu espírito. A dependência tem que ser 100% no espírito do Senhor. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, ele contava com um exército de operários, meus irmãos. Ele contava com uma quantidade ilimitada de mão de obra. Portanto, não faltavam recursos para uma construção bem sucedida. É claro que aquela situação confortável também havia sido providenciada por Deus. Deus havia trabalhado, Deus estava fazendo. Eu sou muito fraco para ver pessoas machucadas. É como se eu sentisse a dor. Não me chama. O Márcio foi me mostrar a canela dele ontem, eu tive que olhar para o lado. Não sei se eu me compadeço, se eu tomo a dor, eu sou fraco para isso, eu sou fraco para o sangue. Mas eu aceito a Jesus, meus irmãos, e eu estou com a vontade de trabalhar para o Senhor. Eu digo: Deus, usa a minha vida. Teve um culto missionário e pediram uma oferta missionária e eu não tinha um centavo no bolso. Eu fiquei com vergonha, eu falei: Deus, eu não tenho nada. Mas de repente o Espírito Santo falou comigo, eu falei: o que eu tenho eu te dou. E eu fui na frente da igreja correndo. Nossa igreja era muito grande, é muito grande. E eu vou lá e literalmente eu mergulho no altar, eu deito no altar e falo: Deus, eu estou dando a minha vida. Usa a minha vida, é tudo que eu tenho hoje, Deus. Eu não tenho mais nada, eu não tenho onde cair morto, mas eu quero entregar o que eu tenho. Então usa a minha vida. O
pastor que estava ministrando era um pastor boliviano que tentava falar português, o pastor Eduardo Silva. Ele estava num canto do púlpito muito grande. E eu estou lá do outro lado, eu me joguei do outro lado, e de repente eu vejo esse homem com a mão na minha cabeça, em questão de segundos, dizendo: Deus aceita a tua oferta. Meus pais, quando eu vi, vieram atrás de mim, eu senti braços, depois que eu vi que eram os meus pais, esse pastor olha para os meus pais e diz assim: ele vai ser usado numa terra que ele não fala a língua, ele está sendo separado para o ministério, guardem ele naquilo que ele quer fazer, porque é Deus se movendo. Meus irmãos, eu levantei daquele altar dizendo assim: eu viro o mundo de ponta cabeça. E daí eu escutei, porque, meus irmãos, se tinha uma pessoa que não deveria estar na igreja, na condição que eu estava aquele dia, era eu. Mas Deus falou comigo. E daí eu fui lá e achei os piores problemas da igreja, que eram que nem eu. Eu falei: para melhorar nós vamos ter que orar e buscar a presença de Deus, senão nós estamos enrolados. E nós começamos a orar e nós descobrimos que tinha uma vigília no hospital evangélico lá em Curitiba. O hospital evangélico é o hospital de queimados de Curitiba. Eu falei: tem vigília lá, vamos começar a ir lá. E meus irmãos, nós éramos os ratos da igreja. De segunda a segunda tinha culto em algum lugar e nós estávamos dentro da igreja, que nós queríamos mais do Senhor. E nós começamos a ir nessa vigília. E nós chegávamos às vezes na vigília, estava nós 3 e o dirigente da vigília, 4. E, nossa, não, mas não pode. Vigília com 4, tá bom, estamos tendo a presença de Deus. Mas um dia eu estou saindo, está chegando uma enfermeira, eu falei: escuta, posso começar a chamar as pessoas no quarto para vir para a vigília? Ela falou: se eu estiver de plantão e eles estiverem acordados, os que estiverem acordados quiserem, pode trazer. Eu falei: meus irmãos, nós começamos a trazer os povos de cadeira de roda, na maca, para dentro da vigília. E nós transformamos a vigília num culto. Eu não aguentava ver essas pessoas. O cheiro era muito horrível. Mas como Deus usou a nossa vida no meio dessas pessoas. Nós tínhamos a vigília que era de 1 hora, daí aumentaram para 2, para 3, e daí era uma vez no mês, era 2. De repente nós já estávamos com as 4 semanas do mês e nós ficamos a noite inteira, da meia-noite às 6, na presença do Senhor dentro desse lugar. Eu tocava flauta transversal na época, às vezes não tinha ninguém para tocar, então eu ia tocar um louvor, mas eu não conseguia ver os irmãos. Eu descobri que no púlpito tinha, na capela tinha uma escada daquelas espiral assim, e embaixo era o escritório do capelão, então eu descia na escada, pegava o microfone e colocava na flauta para tocar, então ninguém me via. Eu ficava lá porque eu não conseguia ver a dor das pessoas. Mas daí começaram a me chamar para pregar, meus irmãos. E aí, como Deus ama, e como Deus transforma. Mas eu não fiquei muito tempo, porque de repente começaram a ver o resultado, mudaram a direção da vigília, nós fomos fazer um outro trabalho. Mas para nós, meus irmãos, praça era lugar para fazer culto. Olha, dentro de restaurante, qualquer lugar, o que importava é que a gente estava animado. Então pegava o violão, cantava um louvor e vamos falar de Jesus aqui. Para nós era o suficiente. Deus nunca vai nos chamar para fazer algo que a gente não tenha afinidade. A questão não era quem estava ouvindo, mas Deus não ia me deixar lá o tempo todo no meio deles. Tinha que tirar. Meus irmãos, aquilo que a gente faz para Deus, a gente tem que ter prazer. A gente tem que ter alegria. Não vá na contramão. Não se esforce a fazer aquilo que Deus não te chamou, mas aquilo que Deus te chamou, tenha certeza que Ele vai te capacitar. Ele tem condições de fazer aquilo que Ele está propondo na sua vida. Ele manda essa palavra para Zorobabel, para Josué. E daí nós vemos que o rei Salomão, quando ele construiu o primeiro templo, ele tinha um exército de homens, de mão de obra, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Mas é claro que tinha temor na vida de Josué, na vida de Zorobabel. Salomão era rei de uma nação soberana sobre as outras nações. Israel recebia tributos e juntava tesouros que possibilitavam construções esplendorosas. Mas no tempo de Zorobabel não tinham a força, o vigor, a habilidade e o poder que seus antepassados dispuseram para construírem o templo de Salomão. E além disso, eles também se sentiam desmotivados com o fato de que cabia a eles a tarefa de reconstruir esse novo templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. E daí reconstruir sem ter recurso, à altura dos recursos que foram empregados na construção original. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que escuta até o gemido do seu povo. Deus não depende de nada.
Deus não precisa de recursos, Ele é fonte inesgotável. O que Ele quer é usar as nossas vidas. Ele escuta o gemido. Quando você quer fazer alguma coisa para Deus, que você acha que precisa de algo mais, tenha certeza que mesmo que você não abra os seus lábios, Ele escuta. E foi por isso que Ele disse através de Zacarias: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A reconstrução do templo não se daria pela força de um exército. Não eram muitos homens trabalhando. Não se daria pelo vigor individual do homem. Ou seja, não era Zorobabel com a sua capacidade dizendo: é por aqui, faça isso, é esse o schedule. Não, não era por aí. E muito menos pela fartura de recursos. Não era a quantidade de dinheiro que ia fazer o trabalho ficar pronto. O que havia de garantir o sucesso daquela obra, meus irmãos, era o poder do próprio Deus. E quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, sem dúvida precisamos do conhecimento, mas é essencial o poder de Deus nas nossas vidas. Deus sempre agiu base ao princípio da total dependência nele. Ou seja, nós precisamos ser dependentes 100% em Deus. Assim foi com ele. Quando ele disse a Moisés, quando lhe questionarem quem o enviou, diga: eu sou. Moisés, não é para você se apresentar, mas é para você dizer: o eu sou me enviou. Assim foi com Jesus, afirmando aos discípulos: olha, sem mim nada podereis fazer. Então não é o que vocês sabem, mas sou eu em vocês. Da mesma forma, meus irmãos, é conosco no dia de hoje. Se nós queremos sucesso na obra do Senhor, sucesso naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, somente pelo Espírito do Senhor. Não tem outro caminho, é só pelo Espírito do Senhor. Então, se você diz que você não tem motivo para orar, esse é o grande motivo. Você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo continua ainda hoje batizando, renovando, enchendo, está à disposição da igreja. O povo estava desanimado, a oposição dos inimigos era grande, a economia daquela comunidade pós-exílio estava quebrada. Mas aquela obra seria terminada, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Através do profeta Ageu, o Senhor garantiu a presença do seu Espírito no meio daquele povo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele não vem. O Espírito Santo não visita. O Espírito Santo está em nós. Ele está em nós. Então dizer: não, eu fui visitado pelo Espírito Santo. Não, faça uma oração e diga: habita no meu coração. O Espírito Santo está em nós. Somente quando nós vivemos pelo Espírito e somos guiados por Ele, é que nós podemos experimentar o verdadeiro sucesso espiritual. O Espírito do Senhor é a fonte de toda boa virtude que nós possamos demonstrar. O seu poder é a força e o vigor para toda boa obra que nós possamos realizar. Então não é porque nós somos bons, não, é porque o Espírito Santo está em nós. Estou terminando. Jamais nós devemos cair no erro de pensar que a obra do Senhor depende da força do nosso braço ou do arranjo da nossa sabedoria. Strong Tower não depende de mim. Strong Tower não depende de ninguém, de nenhum de nós. Mas a Strong Tower necessita da presença do Espírito Santo. Sem Ele nós não somos nada. O doce Espírito Santo. Também nós jamais devemos tentar fazer alianças estranhas na tentativa de produzir algo bom diante de Deus. Ou seja, não precisa misturar o mundo com a igreja. A igreja tem que influenciar o mundo. Nós não precisamos trazer nada de fora, não. Os de fora têm que olhar o que nós temos aqui dentro. Se precisam de bebida lá fora para pular, meus irmãos, aqui a gente dança sem música. O mundo tem que olhar para nós e querer o que nós temos. Se lá fora precisa de banquete para fazer festa, meus irmãos, nós celebramos com pão com margarina.
Porque nós sabemos que o nosso provedor é o Senhor. Nós não precisamos trazer nada de fora, dizer, não, lá está funcionando, que funcione. Mas Deus tem inspiração maior para nós aqui, para fazer com que o de lá se ofusque em nome de Jesus. Algumas pessoas importam recursos do mundo como se a obra do Senhor dependesse disso. Se Deus tirar o fôlego do mundo, meus irmãos, acaba. Mas se Deus soprar a inspiração no nosso mundo, no nosso meio, nós vamos ter que fazer uma igreja fechando esse terreno inteiro para que caiba o povo em nome de Jesus. Nós precisamos do doce Espírito Santo. Um teólogo moderno disse: somente quando o Espírito de Deus governa cada detalhe é que o serviço pode glorificá-lo. Ou seja, é o Espírito Santo, meus irmãos, em nós. Não é o que nós fazemos. É por isso que nós vemos pessoas que se incham e explodem. Cadê o fulano que estava indo tão bem? Era o fulano que estava indo bem, não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não aceita a glória que é de Deus. Cadê? Estava bombando na rede social e assumiu. Estava bombando pelos frouxos. Por aqueles que não têm a capacidade de pegar a palavra do Senhor e pesar aquilo que escuta. Porque senão iam saber que eram doutrinas completamente estranhas que estão colocando no meio. Cadê fulano que cresceu tão rápido, mas a queda foi tão mais rápida ainda? É porque não sabia que a dependência, meus irmãos, não está em bons livros, em bons professores, em coaches, em bons mestres. Não, a dependência tem que estar no Espírito Santo. A dependência não é preparar uma página de músicas novas todo domingo. Não. A dependência é orar para saber o que eu canto para o meu Senhor. Fui colocar a Eibra para dormir esses dias e ela já está tocando algumas músicas, glória a Deus. Mas eu cheguei para ela e falei: o que você tocaria para Jesus hoje? O que o senhor está falando, pai? Eu falei: você está indo deitar agora, depois de um dia abençoado, você comeu o que você quis, você foi para a escola, teus professores se prepararam para te ensinar, tua mãe cuidou de você em casa, foi te levar, foi te buscar, eu trabalhei para que você tenha o que você tem. Quero saber o que você tem para Jesus agora, antes de você dormir, porque foi Ele que nos deu tudo aquilo que nós temos. Ela sentou no pianinho dela, começou a pegar as partituras e começou a ver o que ela tocava para Deus. E de repente ela começa a tocar uma música, eu estou atrás dela, eu começo a chorar. Porque eu fiquei pensando, como nós temos coisas boas para dar para o Senhor e às vezes estão lá guardadas. Que é só um incentivo para que elas sejam tiradas para fora. Meus irmãos, é o Senhor quem tem nos dado vida e vida em abundância. Deus tem nos abençoado tanto, meus irmãos. Eu estou feliz porque eu estou emagrecendo, mas mais feliz porque ainda tem camisa pequena no guarda-roupa. E isso é sinal que Deus dá em excesso. Ele dá quando aumenta, dá para quando diminui. Deus tem sido bom demais para nós, David. Deus tem sido maravilhoso, meus irmãos. Ninguém aqui passou fome essa semana. Ninguém. Eu sei que se você teve vontade de comer alguma coisa essa semana, você teve condições de comer, ou alguém te convidou para comer, porque Deus faz com que os nossos desejos sejam cumpridos. Ele é Pai, meus irmãos. Ele é Pai. Mas entendam bem. A nossa gratidão para Ele tem que estar no nosso servir. A alegria em servir ao Senhor. O prazer em servir ao Senhor. Mas reconhecendo, meus irmãos, que nós somos só mordomos. Deus não precisa do que eu tenho, Ele não precisa do que eu sou. Mas pelo Espírito Santo em mim, Ele se alegra em receber a minha oferta diária. Algumas pessoas importam recursos, como eu já disse, e daí querem fazer a obra do Senhor com coisas que não são da casa. Esse teólogo falou a coisa certa: olha, preciso do Espírito Santo para que seja glorificado a Deus. Um outro ainda disse:
Somente a obra realizada pelo poder do Espírito glorificará a Deus e passará pelo fogo do seu julgamento. Ou seja, é através do Espírito Santo que Deus recebe aquilo que nós fazemos para Ele. E deixa eu te lembrar, meus irmãos, que não é só participar de um culto, erguer a nossa mão, cantar um louvor. Não, não. Tem muita gente precisando ouvir do nosso Jesus. Tem muita gente. Tem muita gente perecendo sem conhecer o melhor que nós temos. Então, às vezes, uma palavra pode mudar a vida. Você não precisa preparar uma mensagem, é uma palavra. Essa madrugada, 5 horas da manhã, como eu disse, estava sentado já no meu computador. Lembrei de um irmão e passei uma mensagem para ele. Falou, lembrei de você agora, vou orar por você agora. Meu irmão respondeu na hora, 5 horas da manhã. Falou, pastor, eu acabei de pedir um abraço para Deus. Eu estou recebendo esse abraço, muito obrigado. Meus irmãos, não precisa se fazer muito, mas o pouco que se faça na orientação do Espírito Santo. E nós vamos ver resultados tremendos para a glória do Senhor. A organização é maravilhosa, nós precisamos ser organizados, Deus é organizado. Mas deixa eu te falar que acima da organização está a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Daí nós podemos ter a liturgia que quiser no culto, nós podemos começar despedindo o povo, sem problema nenhum. Nós podemos fazer o culto do jeito que for, porque o que importa é que o Espírito Santo está na direção. Como eu disse, estou terminando. Então, diante de tudo que nós dispusermos a fazer, tudo aquilo que nós falamos, eu vou fazer. Que sempre esteja aos ouvidos a palavra do Senhor que diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Que essa declaração seja o nosso encorajamento, a nossa motivação, e também o aviso que nos faça acreditar corretamente a glória por toda a obra que fizermos a quem realmente merece recebê-la. Deus e somente Deus. Sem dúvida que o reconhecimento é maravilhoso. Como pais nós fazemos isso. Qualquer filho que não vai bem na escola, que a gente não chega e olha, não dá os louros. Parabéns pelo seu esforço. Não se dá um presente, não se dá um agrado. Qualquer esposo que não traz flores para casa em um dia qualquer, que não recebe um beijo de gratidão, uma palavra de amor por aquilo que fez. Qualquer esposa que não gosta de receber um elogio quando você chega do trabalho cansadão, filho. E ainda que o feijão esteja meio salgado, ela também teve um dia prolongado. Mas como ela gosta de ouvir dizer, eu amo a tua comida. Meus irmãos, se nós gostamos de ouvir de nós essas coisas, vocês imaginem como que vai ser o céu. Porque a Bíblia diz que Deus nos dará o galardão. É Ele. Já imaginou que alegria que vai ser? Aleluia. A última vigília que nós fizemos no hospital evangélico, a gente estava saindo. E eu estava com um irmão. O apelido desse rapaz, ele andava comigo antes de aceitar Jesus. E graças a Deus aceitou Jesus. E o apelido dele era Cachorrão. Fortão, bandido. Deus livrou esse rapaz, porque a última coisa que ele pôs na cabeça, o último plano era assaltar um banco. E quando ele saiu para assaltar um banco, ele viu a porta de uma igreja aberta, e um irmãozinho estava na rua e disse assim, Deus tem uma palavra para você. E pegou ele pelo braço e arrastou para dentro da igreja, e aquela palavra mudou a vida do cachorrão. Não é necessário muita coisa, meus irmãos. Eu estou saindo com o cachorrão, agora o irmão Adilson, do hospital. Tínhamos passado a madrugada no hospital. E tem um rapaz desesperado, chorando, sacudia a cabeça.
E eu doido para ir para casa tomar um banho. Ele fala, peraí que eu tenho que ir lá falar com aquele rapaz. E quando ele chega, ele pergunta o que aconteceu. Esse rapaz fala assim, minha mãe acabou de morrer. Minha mãe acabou de morrer. Aí ele falou assim, e ela era crente? O rapaz levou um choque. Como que você sabe? Ele falou, não sei, eu estou te perguntando. Eu cheguei perto da conversa. Ele falou, sim, ela era. Eu falei, você não é? Ele falou. Ele disse, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu falei, então agora o melhor motivo para você se aproximar. Para saber que ela já está com Ele. E melhor ela ter chegado salva do que você ter ido do jeito que você está. Esse rapaz levou um choque, meus irmãos, e sem falar nada, ele se joga de joelho no chão e diz, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Foi o último milagre que eu vi acontecer naquele hospital. Aquele rapaz receber vida e vida em abundância. Mas daí, meus irmãos, convivendo com o Adilson, eu fico pensando, esse camarada não estudou um dia, mal sabe ler. A Bíblia está dentro desse homem. Porque você falava qualquer texto, ele dizia, está escrito em tal lugar. Não, vai para outro, vai para esse texto, vai para lá. Não, está aqui. Como que você sabe tudo isso? Ele falou, eu não sei nada, mas o Espírito Santo habita em mim e Ele sabe. Os irmãos, nós estamos recebendo uma oportunidade. Não é para fazer uma igreja, mas é para mudar a história dessa cidade, para mudar a história dessa nação, para mudar a história de vidas. Então, muito mais do que o seu trabalho, eu quero que você se agarre na presença do Espírito Santo, dizendo, não é por força, não é o que eu sei, não é por violência, não é a minha força, não é aonde eu posso chegar, não, mas é pelo teu Espírito. Senhor, adestra as minhas mãos, usa a minha voz, prepara o meu coração, usa a minha vida nesse tempo. Deus nunca dependeu de conhecimento, de empatia, de recursos para que a luz da sua igreja brilhasse. Mas sim, Ele oferece esses recursos e tantos quantos forem necessários através do Espírito Santo. Basta que você peça e Ele prontamente vai te dar. Aqui vai cantar uma canção. Eu queria que você ouvisse essa canção e colocasse a sua vida diante de Deus, dizendo, Senhor, talvez eu tentei até aqui, mas foi por mim. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso recomeçar e recomeçar certo. Eu aceitei talvez a possibilidade de fazer alguma coisa e agora sim eu preciso que o Senhor me oriente como fazer. E Deus vai responder a sua oração hoje.